Você sabia que o seu foco determina a direção que você vai seguir? É simplesmente isso, tudo é uma sintonia. Eu sou Ana Carolina, eu sou terapeuta holística e naturopata e trabalho com a epigenética para que a gente alcance sempre boa saúde e bem-estar, não é mesmo? Porque quem fala de saúde e bem-estar, né, a gente tem que entender que o quê? Que não adianta falar, né? A gente não pode falar, a gente tem que ser, entendeu? Exemplo. Entendeu? Então, ser exemplo, esse é o caminho. Esse tem que ser o foco e a sua direção. Tá claro que cada um tem, né, um arquétipo, né? Um arquétipo que é único, tá? Que ninguém pode fazer no seu lugar. Então, entenda que você é um ser, por mais que seja, né, é, similar com o próximo, tá? Você é único, tá? Então entenda que a sua unicidade vai ser o que vai fazer o diferencial e que vai sair daquele velho conceito que nos foi implantado, né? De que todos somos substituíveis, só que não somos, tá? Nós podemos muito bem ser insubstituíveis, basta você criar essa realidade dentro do seu dia a dia, tá, pessoal? E como que cria essa realidade dentro do nosso dia a dia? Me conta, quem sabe? Bom, a gente cria essa realidade, tá? Seguindo o nosso propósito, o nosso foco, o nosso caminho, a nossa missão. Ué, mas como que eu sei tudo isso? Ué, você não se questiona, você não se autoanalisa? Simplesmente você vive o seu dia como se você fosse um robô automático. Você não tem uma expressão que você considera simplesmente você. Ah, isso tem a ver comigo, isso não tem a ver comigo. Bom, se você não tem, crie o quanto antes, tá? E aí a gente tem que sair daqueles paradigmas de autossabotagem, tá? E gatilhos emocionais que fazem muito mal para o nosso crescimento, tá? Um exemplo que eu vou dar aqui básico, tá? A minha filha tem 5 anos e ela vai para a escola. Só que eu confesso para vocês, tá? Porque eu não fico feliz que ela vá para a escola e que ela seja obrigada. Se eu soubesse, eu nem tinha escrito o nome dela, né? Por quê? Porque eu acho assim, entendeu? As crianças já vão sendo meio que manipuladas desde lá, tá? A ter certo tipo de comportamentos e padrões, tá? Enquanto isso, eu estou aqui com a minha bebê, Heloísa, ó. Filha, olha aqui pra mim. Vem aqui. Que ela, com certeza, ela é um exemplo do método Gênesis, tá, pessoal? O método Gênesis é um método neurolinguístico que simplesmente a gente conserva, né? Quanto antes, melhor. Nunca vai ser tarde, tá? Mas quanto antes, melhor. Então, para os bebês, são essenciais, porque eles já vão entrando, não é num condicionamento, tá? É numa conscientização do que realmente é importante para ela, né, ou para ele. Que nem no caso, o método Gênesis, ele consiste na alimentação, que é totalmente ressonante, tá? Claro, pessoal, você não precisa, tá, ser um robô e falar, não, a partir de hoje minha filha vai começar o ressonante. Mas se você tiver consciência do que tá fazendo mal, o que não tá fazendo mal, e você tá consumindo, né, você pode aos poucos se adaptando, né? Então, um exemplo, você faz vários tipos de coisa errada. O que eu considero errado? Principalmente, né, os utensílios, tá? Um exemplo, panelas, né, de teflon e de alumínio, né? Eles têm um forte índice de contaminação, tá? Contaminação metabólica que começa dentro da célula. E esse desequilíbrio, né, vai gerar o quê? Toxinas, né? Coisas que precisam ser eliminadas. Excesso de metais pesados vai comprometer, né? Como o funcionamento, né? A fisiologia da cadeia periódica que acontece dentro do nosso corpo, tá? Porque o nosso corpo, ele é uma usina, tá? Uma usina de energia. Então, se você fala pra mim assim, eu quero me nutrir do sol. Realmente, o sol ele te nutre, ele faz equilibrar, né, dois
eixos importantíssimos, que é o eixo do dia e o eixo da noite, que é simplesmente, vamos se dizer, os pilares dessa usina, né? E sendo o pilar dessa usina, se você está negligente em algum deles, tá? Que é dormir, né? E ter ação durante o dia, né? Está criando algo que está fortalecendo o seu propósito, tá? Você tem que ter constantes momentos de fortalecimento dos seus propósitos, certo? Por mais que às vezes seja difícil, enquanto você não colocar ele em dia, vai ficar difícil você poder, né, entender que tudo é uma usina. Você tem que se alimentar. Agora um exemplo, você fala, eu quero me alimentar do sol e não quero comer. Mas por que você não quer comer? Se você é um ser que tem esse dom de comer, então comer com consciência, né? Tudo é consciência, pessoal. Se você toma consciência de tudo que você precisa, você vai evitar de falar, eu sou uma pessoa vítima do meu destino. Não, você não é vítima do seu destino. Você é o criador do seu destino. Então tudo começa na consciência do que? Eu mesmo, que nem eu tava falando das coisas boas. Eu ainda frito minhas panquecas, que são, vamos se dizer, sem glúten pelo menos e sem lactose, que são 2 componentes que inflamam o meu corpo, né? Ainda em panela de inox. Porque eu ainda vou providenciar minha panela de cerâmica, né? Porque eu tenho que ter consciência, que eu tenho que buscar o melhor para mim. Se eu não ter essa consciência, quem é que vai ter? Né? E voltando ao assunto principal, a minha filha vai para a escola de 5 anos e volta com papo de que namorado, tal, sabe? Coisas que, tipo assim, tudo bem, pode ter esse tipo de conversa, mas tem que ser com pessoas que estão ali olhando para isso, né, que tá acontecendo, para não ser uma coisa que acontece. Tipo, as crianças não podem estar com aquele olhar ali, estão largados, falando o que quiserem, pensando o que quiserem, não é assim. A gente tem que já desde quanto mais cedo entender que a nutrição é tudo. Então, se você se nutre de coisas boas, você vai levar coisas boas. Se você se nutre de coisas ruins, né, você vai começar a andar com um vaso. Vamos imaginar um vaso de flores que você anda, que é a positividade, as coisas boas que você busca, ou um vaso de merda, de perda de tempo, de, sei lá, de rasgar o seu tempo, né? Porque com certeza o nosso tempo é tudo que a gente tem. Então vamos o quanto antes acordar para conscientização, que a conscientização, né, de que a gente tem que cuidar da nossa criança, da alimentação dela, né, para que ela tenha uma vida saudável, né, e hábitos saudáveis. E o método Gênesis, além da alimentação saudável, tá? Além da parte, né, que a gente regula através dos banhos de sol, tá? 2 eixos que são pilares, tá? Na forma como o nosso corpo sente as emoções, tá? Se você se alimenta mal, suas emoções são de ansiedade, de euforia. Isso tá mostrando para você. Se você não percebeu ainda que a alimentação que você está escolhendo é a culpada de como você está se sentindo, você simplesmente ainda está meio inconsciente, agindo como todo mundo, tá? E a gente já foi ensinado que não é todo mundo. Certo, pessoal? Então a saúde e o bem-estar, ela começa de dentro, tá? E ela reflete para fora. É sempre assim. Não adianta eu cuidar só do físico, tá? E esquecer do interno, porque lá na frente eu vou pagar a conta. Não tem jeito, tá? Que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Essa é a chave do dia que você tem que entender, certo? E o método Gênesis, ele vem te proporcionar esse caminho, né? Esse caminho para você alcançar essa saúde, esse bem-estar, certo? Então, tudo base de um princípio, tá, pessoal? Porque a vida é uno, nós somos unidos por Deus. Somos todos filhos dele e estamos no mesmo caminho de evolução, que é exatamente criar essa consciência, certo? E essa consciência, ela só chega, tá? Ela só se torna presente quando você começa a praticar esses 4 pilares que são bases, tá?
tá? Chave na sua saúde e no seu bem-estar. Então, o primeiro princípio é a nutrição. Por que a nutrição? Porque através de todos os outros está relacionado o nutrir, certo? Percebam como que a saúde vem de dentro para fora, como que ela reflete? Ela reflete na harmonia, no equilíbrio, no bem-estar dos, né? O cabelo é uma chave, tá? É um sinal. Pode ser um sinal. Se você não sabe, o que seria um sinal de que eu tô bem? Bom, quando você se olha, né, e se enxerga saudável, né? E nada vem contra esse princípio. Um exemplo, tô com dor de cabeça, sou saudável, tô com dor de cabeça. Eu sofria de dor de cabeça. Toda semana eu tinha pelo menos uma dor de cabeça. E era daquelas de ficar deitada, dependendo dos fatores externos que eu tinha naquele dia. Né? Como às vezes tem que sair de casa, né? Se você tá em casa o dia inteiro, às vezes pode se tornar menos. Só que daí depois eu vi que não era o fato de estar em casa ou não, porque mesmo em casa eu sentia dor de cabeça. Graças a Deus, faz já mais de 20 dias que eu não sinto dor de cabeça. Graças a Deus, para quem tinha todo dia. Eu também estou em progressos, eu também estou evoluindo, não é porque eu tô aqui que eu já evoluí, não. Vai ser uma luta constante, diária, até o último suspiro, né? Até o último suspiro que a gente poder dar, e aí partiu, né? Não sei para onde, talvez a gente se encontre, não sei. Né? Só quando chega lá a gente vê, não vamos ficar ansioso antes da hora, né, pessoal? O importante é a gente morrer e saber, né, que isso é apenas uma realidade, não tem pra onde você correr, isso não pode ser uma frustração na sua vida. Se tá, é porque você tá indo pelo caminho errado, tá? Esse é um sinal de que você tá indo pelo caminho errado, tá? E o método Gênesis, né, continuando, vamos concluir, além de ser nutrição, ele consiste na nutrição, tá? Da colorimetria, que se chama helioterapia, tá? A terapia do sol. Tá? A gente tem que tomar nas palmas da mão e nos pés, pessoal, certo? O sol, ele é essencial para equilibrar esses dois pilares, tá? São totalmente os pilares da saúde, tá? Porque eu preciso dos hormônios que eu preciso de dia e eu preciso dos hormônios que é liberado durante a noite, tá? O pessoal sabe, durante o dia é o cortisol e durante a noite é a melatonina, né? Fala, então, a minha mãe cuida de mim assim. Já porque desde pequeno que começa, o quanto antes, pessoal, né? Se você não pôde já ter uma alimentação durante a gravidez, nem na gravidez dela, eu não me alimentei de tudo ressonante, né? Não, os hábitos que eu tinha naquela época, tá, era totalmente diferente. Eu era aquela pessoa que comia pão de manhã, de tarde e de noite, se pudesse, entendeu? Se desse uma fome, eu ia lá e comer, entendeu? Pão que o fato não é o pão fazer mal, não, o pão ele faz bem. Se você faz o seu pão, né, através da Ayurvédica, você faz os pães que são totalmente nutritivos, tá, para o seu sistema metabólico, não tem problema nenhum. O problema é o pão que você compra, que é cheio de glúten, entendeu? Que aquilo inflama o seu corpo. O glúten, ele é como se fosse um chiclete para as nossas células, né? Ele impede a sua oxigenação plena. Então, já é um princípio. Tá? Leite, eu confesso que eu nunca gostei muito, então eu não tomava muito, mas tinha hora que me dava fome, eu tomava aquele copão de leite com Nescau. Na gravidez dela, não, eu comecei a comer mais tubérculos, tá? E comecei a fazer as panquecas, né? Tirando o pão, né? Mas eu ainda comia pizza, comia lasanha, entendeu? Às vezes de final de semana, né? Porque na minha casa a gente tem o hábito de todo final de semana comer macarrão e lasanha, se possível, né? Então fui criada assim, praticamente, tá, pessoal? Por isso que eu tô falando isso. Eu não sei qual que é a sua realidade, cada um tem a sua. Eu tô aqui falando da minha, entendeu? E o método Gênesis, ele tem a capacidade de regenerar o seu corpo desde a época que você começou simplesmente a sobrecarregá-lo, né? A palavra certa é sobrecarregar. Tá? Porque se você come muito açúcar, você alimenta muitos fungos e também colabora, né, para que você
fique com o intestino inflamado, né? Porque o intestino inflamado que mora o problema. E ele é praticamente tudo, porque tudo que a gente come vai pro intestino, não tem jeito. Então não tem pra onde correr. Entendeu? Então, ou você cuida dessa parte para que seu corpo tenha também, né? Através da alimentação, né? Da digestão, todos os fatores essenciais, tá? E os fatores externos que a gente vai usar, que a gente usa é a helioterapia, a musicoterapia e a aromoterapia, tá? Porque a aromoterapia, ela também é muito bom, tá? Ela é muito bom porque ela nutre também o nosso sistema límbico, né? Ela nutre o nosso sistema do córtex. E isso é essencial, porque nós somos seres que estamos progredindo e evoluindo, né? A parte da consciência. Até então a gente vive 95% inconsciente, tá, pessoal? O automático que todo mundo fala, o não viver o agora, ele te remete a isso, a 95%. Apenas 5% da mente que está evoluída, né? Só que a gente está no subconsciente, né? E o subconsciente, ele é como se fosse, né? Por ela reger a parte do cérebro físico, né? Ela simplesmente, ela é como se ela sabe que ela vai morrer, entendeu? Então, às vezes faz ela trocar alguns padrões e valores, entendeu? Um exemplo, eu vou morrer, certo? Vou morrer, não sei com quantos anos, mas eu vou morrer. Então eu vou curtir minha vida, eu vou aproveitar o máximo que eu puder, vou estragar mesmo o corpo, porque vai morrer mesmo, tipo assim. Entendeu? É tipo isso, né? E assim, a gente não pode ter esse pensamento, pessoal, porque a única riqueza que você trouxe nessa vida foi o seu corpo. Então você tem que cuidar dele de maneira que você cuida fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, certo? O espírito, exatamente, ele é onde está o nosso cérebro, que nos conecta totalmente ao consciente. Por que consciente e inconsciente? Vamos entender. Bom, pessoal, consciente. Consciente é aquela vontade de emagrecer, de começar aquela dieta, né? De fazer aquele regime, de malhar. Vamos malhar? Um agachamento. 1, 2. O consciente, ele quer tudo isso, pessoal. Mas é o inconsciente. Se ele não querer, não tem como você ir lá pra labuta. Você vai ficar se auto-sabotando, porque ele te puxa pra trás. Ele é uma força que nos rege e que, de alguma maneira, ele quer que nós entremos nos fatores que gastam menos energia, né? Que é o quê? Agir no automático. Ele gasta menos energia. A partir do momento que você para, opa, eu tenho que sair do automático. Aí você, opa, entendeu? Você voltou. Mas até então seu cérebro estava gastando energia mínima quando você estava no automático. Então, recapitulando, pessoal, o método Gênesis, né, que está fundamentado em um princípio, porque somos uno, né? Uno a Deus, nosso eu, viemos para encontrar o eu, né? Ele simplesmente está enraizado no inconsciente, na forma inconsciente de se pensar. Então, vamos buscar o consciente, não é mesmo? Eu tô aqui para isso. Eu quero estar totalmente consciente de que tudo que eu vivo, eu crio, tá? Tudo que eu penso são sementes, são bídias, né? Bídias que são sementes que a gente planta. Então a gente consegue, através dessas sementes plantadas, mudar a nossa realidade, certo? E o método Gênesis, ele vem resgatar esse crescimento que a gente vai trabalhando com as crianças principalmente, tá? Por quê? Porque as crianças estão aprendendo, elas são como livros brancos, cadernos brancos que estão sendo escritos, né? A gente consegue, mas é mais difícil porque a gente já tem crenças e valores pré-estabelecidos, às vezes que nos foi ensinado, né, pela nossa sociedade. Afinal de contas, somos sociáveis, não é isso? Viemos para socializar. Então, esse método, ele vai resgatar para quem tenha peito para isso, né? Porque não é todo mundo que quer
ter consciência. É preferível, o meu cérebro, ele faz ficar confortável o fato de eu não ter consciência, tá? Porque ele tá no automático, eu penso menos, eu ajo menos e tenho menos responsabilidade aí por diante. Então, mas se você é do outro time que veio criar consciência, o método Gênesis, ele pode ajudar. Então, para a parte das crianças, use nos seus filhos ou comece a usar na sua vida, que consiste na nutrição. Nutrição através da alimentação, dos banhos de sol, da aromaterapia, né? E a principal não, desculpa, não é a principal porque todos são principais, tá, pessoal? E o que eu considero mais principal de todos é o banho de sol, tá? Porque ele, nossa, ele já é tipo 80% do processo, tá? Essa é a responsabilidade e a importância dele. E o último, que é o quarto, que a gente ainda não falou, né? É a arte terapia, tá? Que é o trabalho com as crianças para que elas se evoluam, né, rapidamente, na parte de se sentir bem, sabe? Às vezes a criança chora muito, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio e ensinar a criança a se adaptar a esses momentos, tá? Esse é o foco. Então, através da arte terapia, ela dá esse instrumento pra gente, né? É a possibilidade de você, pode ver, uma criança pra ver outra criança, ela já simplesmente, ela já fica tranquila, né? E aí, se você vai e oferece algo que seja de maneira, lógico, pedagógica, né? Não posso dar pra uma criança um giz, para um bebê de 1 ano, um giz de cera, senão ele vai comer o giz, a não ser que eu fique olhando. Eu posso dar o giz e o papel, mas aí eu vou ficar responsável por cada comportamento, né? Cada respirar daquele bebê. Tudo bem? Então, se você gosta de conteúdo de qualidade que traz conscientização para que a gente alcance saúde e bem-estar, porque esse é o foco, tá? É a biomecânica, né, funcional das nossas vidas. Eu peço para você, deixa o like, curte e compartilha o nosso canal, tá? Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou ótima noite. Tchau! Tchau! Banho de sol. E musicoterapia.